Uma corrida que neste ano vai completar 100 anos de existência, a Corrida de São Silvestre. O episódio de hoje vai receber uma personalidade que representa uma vitória do Brasil, da roça para a elite do atletismo mundial. Está aqui comigo, com muita alegria, Maria Zeferina Baldaia. E ao lado dela, querido amigo jornalista Lucas Bretas. Essa mulher é tão importante e tem tanta história que vai virar filme. Seja bem-vindo, Maria. Alô, você, Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, Tarcísio. Vamos começar primeiramente por você, tá? A gente sabe da sua história, pé descalço, treinando em terra batida pelos canaviais. E eu também sou um pouco mais idoso do que você está com 51 anos, mas eu sempre tive e tenho por você uma admiração muito grande, porque você simboliza uma vitória de uma trabalhadora e negra, que é mais importante ainda, porque significa, né, uma minoria sendo respeitada. Seja bem-vindo aqui conosco, uma alegria muito grande recebê-la, Maria. Obrigado, Tarcísio. Eu estou muito feliz de poder estar aqui para falar um pouquinho da minha história de vida, né? E relembrar, né, a minha vitória de 2001 na São Silvestre, que esse ano vai estar fazendo 26 anos, que tudo aconteceu. Então, é só gratidão a Deus por tudo. Meu amigo Lucas, você que tem tanta experiência, jornalista, repórter de TV por 15 anos, o cara é diretor, roteirista, enfim, vive um momento único na sua trajetória como jornalista. Eu que também sou, respeito demais essa figura de todos nós jornalistas. Essa mulher merece filme, né? Tarcísio, obrigado pelo convite, pela gentileza de abrir o seu espaço aqui pra gente. Sempre um prazer estar em Orlândia. Eu que estive muito aqui para cobrir o futsal, né, que teve sucesso até internacional, o time da Intelli. Ela, por si só, né, pela história de vida, eu costumo dizer que a Maria atleta, né, o sucesso dela como uma corredora de alta performance, é só o pano de fundo para um filme que vai contar tudo que ela passou como mulher, como pessoa, né? É um drama pessoal, um drama familiar, de uma pessoa que vem de muito baixo, vem de uma origem muito humilde, muito simples, mas que chegou nos lugares mais altos, inclusive do pódio. Maria, outros documentários de emissora já mostraram, mas a gente quer ver de você uma leitura aqui para nós, aqui de Orlândia. A sua origem em Sertãozinho, como você nasceu em Sertãozinho, fale da sua vida. Não, eu nasci em Nova Módica, Minas Gerais. Quando eu tinha 2 aninhos, meus pais vieram para Sertãozinho para trabalhar na lavoura, no corte da cana. É importante dizer que também o estado de Minas Gerais é a região norte de Minas? É, bem norte. Então, bem ao norte de Minas norte. também oferecia naquela época mão de obra canavieira. Então você veio junto com a sua família, é isso? Meu pai veio, trabalhou 1 ano, ganhou dinheiro e voltou para buscar minha mãe já com 3 filhos. E chegando em Sertãozinho, eu sou de uma família de 9 irmãos. Né? E desde cedo não foi nada fácil, porque naquela época não tinha creche para deixar as crianças, os filhos. E aí minha mãe levava todos para a roça. E eu, por ser a segunda, uma das mais velhas, eu aqui cuidava dos meus irmãozinhos. Então, quando a minha mãe vinha amamentar eles, eu ia lá chacoalhar o amendoim. E quando ela voltava a trabalhar, eu ficava olhando meus irmãozinhos na caixa de papelão. Então, 3 vieram já de Minas e 6... nasceram em Sertãozinho. Como diz assim, gerados na terra dos canaviais. Dos canaviais. Foram 9. Dos canaviais. Você, dentro da lista, né, de etária, de faixa etária, você era a primeira, a segunda, a terceira? A segunda. Primeiro meu irmão Jorge, eu a segunda, minha irmã Sebastiana a terceira, os 3 que vieram de Minas. E os outros 6 nasceram em Sertãozinho. São 2 mulheres e 7 homens. Em que ponto em Sertãozinho você começou a residir? No bairro Jardim Alvorada. Na Alvorada. Alvorada eu conheço inteira. bem. É perto da saída ali, aquele trecho extremo também da cidade. Tem a Coab, tem também lá o loteamento do Garcia, mas que fica do outro lado. E foi ali que você passou a sua infância. A minha infância foi toda ali. Até vivi minha vida inteira. A gente só mudava de casa, igual cigano, né? Mas minha vida inteira, eu e meus irmãos fomos criados ali no bairro Jardim Alvorada. E foi ali também que eu corri a minha primeira corridinha, né, descalça. Foi ali onde tudo começou. Agora, falando sobre a sua infância ainda, você teve a oportunidade de estudar? Porque normalmente quem é o mais velho, né, a gente sabe, ele acaba abrindo mão até da formação, de estudos,
para poder tomar conta do mais novo. É assim que funciona, né? Isso. Funcionou também da mesma forma com você, Maria? Também, da mesma forma, porque como o trabalho na roça, a gente saía às 5 da manhã e voltava às 5 da tarde, não tinha como estudar. Eu até tentei, eu fui para o Mobral, mas em vez de conseguir estudar, ouvir o que a professora estava falando, eu dormia na carteira. De tão cansada. De tão cansada. Então, eu estudei até a 4ª série. Agora, a vida difícil, natural, é dos seus 9 irmãos, todos ainda são vivos? Não. Eu perdi 3 irmãos, né? E 2 foi assim muito difícil. Um com 15 anos, o outro com 16. Eles foram baleados e nesse dia um morreu e o outro foi para o hospital com 7 balas no corpo. Os dois no mesmo incidente? No mesmo incidente. Foi ali no bairro Alvorada? No bairro Alvorada, na Praça do Maria Cândida, no bairro Jardim Alvorada. Quantos anos você tinha na época? Ai, agora eu não lembro. Era adolescente? Já tinha... Era adolescente, mas meus irmãos, um tinha 15 e o outro tinha 16. E eu que saí correndo para poder socorrer quando foram chamar. E esse meu irmão faleceu nos meus braços. E eu lembro que eu tinha uma corrida para correr no domingo, isso aconteceu numa sexta-feira. Eu viajei para correr essa corrida para pagar o velório, o caixão do meu irmão. Com a premiação que você ganhou. Com a premiação que eu ganhei. Vocês veem aí, gente, que a vida é assim, né? A vida não é fácil. Essa simpática senhora aqui que está do meu lado enfrentou esse desafio com toda a determinação. Muito. Aquela pergunta, eu sei que você tem um corpo esguio, típico de maratonista, né? Não é bombadão, que bombadão, ou bem preparado é mais para tiro curto, né? 100 metros, aquela história toda. Quem descobriu? Falou, essa morena tem uma queda boa. Quem que foi? Quem é um treinador? Sempre tem alguém que aparece. Foi o Cláudio Ribeiro, né, meu primeiro treinador de Ribeirão Preto. Eu corri uma corrida na USP, que inclusive foi uma seletiva para São Silvestre. Eu já corri algumas provas na região. Aí eu participei dessa prova, que era seletiva, e venci. E aí eles falaram, você vai ter a passagem para você ir para poder correr a São Silvestre. Só que aí na época o Claudinho estava lá nessa corrida, me viu correr. Aí ele falou que eu levava jeito. E se eu tinha treinador, eu falei que não. Aí ele começou a me treinar. Aí ele conseguiu o Bolsa Atleta na Cava do Bosque, de Ribeirão Preto. Eu fui morar na casa dele. Aí eu trabalhava de doméstica ali, faxineira para ele, meio período, e o outro período eu dedicava aos treinamentos. Quantos anos você tinha quando você competiu pela primeira vez? 12 anos. Então você já começou cedo, isso ajuda muito, 12 anos, criança, descalça, de calça jeans, blusinha de manga, tirei a sandalinha e participei da prova. E por que correr descalço? Porque eu não tinha tênis. Eu corri 15 anos E o fato de ter o tênis, você se acostumou a correr descalço, é isso? Não, é porque eu não tinha tênis e meus pais não tinham dinheiro para me dar um tênis. O dinheiro que meus pais ganhavam na roça era para pagar o aluguel e comprar comida. E para 9 filhos era muito difícil. E desses 9 filhos eu tenho um irmão que ele é especial. Ele teve paralisia quando nasceu, ele não anda nem fala. Então as dificuldades dos meus pais eram maior. E aí eu assistindo a São Silvestre na casa da vizinha, que a gente não tinha televisão, foi que eu vi a Rosa Mota ganhar. Rosa Mota, para quem não sabe, venceu 6 corridas da São Silvestre. 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ela foi a sua fonte de inspiração. Isso. Aí eu vi ela ganhar, aí eu corri, naquela época eu passava meia-noite. Aí vocês soltavam aquele monte de papelzinho, os prédios, assim, jogavam aquele monte de papelzinho picado. Era uma festa linda, 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 linda. Aí eu corri para casa e falei, mãe, uma mulher, mãe pequenininha, ganhou a corrida em São Paulo. Chama São Silvestre. Será que um dia eu também posso ir? Aí minha mãe falou, quando a pessoa tem fé, a pessoa acredita e tem um sonho e não desista, tudo é capaz, tudo é possível. Aí eu falei, então um dia eu vou nessa São Silvestre. Aí joguei essas palavras da minha mãe para dentro e falei, um dia eu quero ir nessa São Silvestre igual essa Rosa Mota. Um dia eu quero ir lá e subir no pódio dessa São Silvestre. Eu tinha 12 anos e eu fui realizar o meu sonho depois de 15 anos. Um detalhe interessante, olhando aqui para você, Lucas, eu sou desse tempo, tá? 1973, 74, 75, e ela gosta muito de personagens que eu vou citar o nome, que é o Oswaldão, nossa, o Fran José, Francisco amigos. José da Silva, nossa, e o Mané Risadinha. Muito. Eu fui na São Silvestre nesse mesmo esquema de Réveillon, 3 anos eu passei o Réveillon na Avenida Paulista. Eu sou um cara chique, não naquele show que tem hoje. Mas a gente ia de perua Kombi, seu Ciro, então o prefeito fornecia a tal da perua, a gente ia lá naquela perua, competimos, né? Eu não, eu era o radialista, competi os 3, quando eu digo competimos, eu ia para cobrir e acompanhar. Olha, então esse fenômeno que a Maria está falando, de
de papel picado era o Réveillon, como tem hoje no Rio e em São Paulo, com aquela queima de fogos. Naquele tempo a tradição brasileira era acontecer isso. Papel picado, jogava pelos janelas dos prédios, né? Você conheceu bem o Francisco, Oswaldão? Como é que foi a sua relação com esse pessoal aqui de Orlândia? Menino, é assim, como eu corri a primeira corridinha nessa gincana, porque tudo começou numa gincana. Eu estava fazendo a preparação para o grupo de jovem e para fazer a minha primeira comunhão. Aí teve uma gincana. Aí eu participei dessa corrida, que é tradicional lá em Sertãozinho, que é a corrida do Senhor Bom Jesus da Lapa, e ganhei. E foi assim que tudo começou. E depois, nesse dia, tinha um moço lá que correu, que todo mundo conhece, o Antenor Augusto da Cruz, mais conhecido como Pezão, de Ribeirão Preto, e ele me viu correr e ganhou a prova. Aí ele falou que eu levava jeito e que se eu quisesse, ele me treinava, que ele trabalhava no ginásio de esporte Sertãozinho. Aí eu falei, eu não posso porque eu trabalho para ajudar meus pais na roça. Pois ele foi na casa dos meus pais, conversou com eles, só que meus pais falaram, ela não pode, uma que ela é criança, só tem 12 anos, e outra que ela trabalha na roça para ajudar, então nada de esporte. E naquela época era muito assim, tinha muito... A palavra, eu não sei se seria essa, preconceito, discriminação, mas foi uma época que mulheres não praticavam esporte, era proibido, era coisa para homem. Eu escutei muito isso. Vai trabalhar, eu falei, mas eu já trabalhei o dia inteiro. Mas que eu chegava da roça, saía correndo pelo bairro para treinar, achava que quanto mais eu corresse, melhor eu ia ficar. E não é. E então tinha essa discriminação, que lugar de mulher é no tanque, é na pia, é no fogão, é cuidando dos filhos. E não é esporte, não é coisa para mulher, é para homens. Então, eu escutei isso a minha vida inteira, mas eu joguei tudo isso para dentro, falei, um dia vai mudar. Se é uma lei, essa lei vai mudar, porque nós somos mulheres, se nós somos mães, cuidamos dos filhos, por que nós também não podemos praticar um esporte? Então, eu fui a pioneira na corrida lá em Sertãozinho, mas não desisti. Passei por tudo isso que eu estou falando, mas não desisti. E com o Antenor, ele conversou com meus pais, ele falou que eu não podia. Só que aí depois, minha mãe, você sabe como que é, né? Sempre dá um jeitinho. Ela mentia para o meu pai que eu ia dormir na casa de uma tia, e quando tinha as corridinhas, o Antenor pedia a perua na prefeitura e a gente vinha nas corridas. Então eu corri muitas provas aqui em Orlândia, e foi onde eu conheci os meninos, né? Tanto aqui em Orlândia e em outras provas da região, porque era assim que a gente nos conhecia, os atletas da época. Era nas peruas, nas corridas que as cidades organizavam, como aniversário de cada cidade. Sim. Aí a prefeitura fazia as corridas. Agora, você começou com 12, ganhou a São Silvestre com 29, é isso? Isso, com 29. Quando é que você... A palavra profissionalizar é um pouco forte, mas a partir de quando você realmente se transformou numa atleta com todas as condições, ou então com as condições mínimas para pensar um dia repetir o feito da portuguesa Rosa Mota? Foi quando o Claudinho me levou para Ribeirão Preto, meu treinador, deveria ter ali na casa dos seus 16 anos, 17. Foi quando eu fui para Ribeirão Preto para o projeto Adote um Atleta. E aí eu comecei a treinar mesmo com um treinador de verdade. E aí ele falou, até eu lembro uma frase que ele falou para mim, você já está treinada, você só tem que ser lapidada. Porque eu já corria, eu participava de provas já há mais de 5 anos. Eu e Deus, correndo descalça, porque não tinha tênis. Batia numa loja, falava não. Batia na outra, não. Isso não é coisa para mulher. Isso é coisa para homem. Ou vai jogar futebol. Era isso que eu escutava, mas eu não desisti. E aí, com 17 anos, Claudinho me levou para Ribeirão, foi onde que eu comecei a participar de provas, até em outras cidades, São Paulo, Campinas, outras cidades maiores. E sempre com aquele sonho, um dia eu vou conseguir um patrocínio, um dia alguém vai me patrocinar. E quando é que veio esse primeiro patrocínio? Demorou 15 anos. 15 anos. 15 anos. Você tinha 20, você começou com 12, mais 15, 27. Foi quando eu corri a Maratona Internacional de Curitiba, no Paraná. Eu ganhei essa maratona, voltei para Sertãozinho, aí o pessoal da TV fizeram a matéria comigo, aí foi onde a usina Santa Elisa me deu o meu tão sonhado patrocínio. Você não era repórter naquela época não, né, Lucas? Não foi você que fez a matéria. Faltava um pouquinho para eu começar. Eu sei, exatamente. Faltavam uns 2 anos. Eu comecei justamente em 2001, quando ela venceu a São Silvestre. Exato. Você é catarinense? Não, sou daqui de Ribeirão Preto mesmo. Mas por que você começou na RBS de Santa Catarina? Eu tinha começado em Ribeirão Preto, no Grupo Tati, depois passei pela Clube Band, e para lá fui convidado, chamado para uma filiada Globo, a RBS.
Lá eu passo 3 anos, né? Ainda no começo da carreira, eu tinha 23, 24 anos, muito novo. E só depois de 3 anos lá que aí sim eu volto para Globo, né? De Ribeirão, a IPTV no caso. Lá eu fico 7 anos. Então você é Ribeirão Pretano. Ribeirão Pretano. Tá, voltando aqui nesse assunto. Não foi ele que fez essa matéria, tá explicado. Não foi o Lucas, faltou 2 anos. Foi o Eduardo Souza. Ah, o Eduardo Souza. O Eduardo Souza, da IPTV. E aí ele fez essa matéria, deu uma boa repercussão e a coisa decolou. Foi assim? Decolou. Aí veio o patrocínio da Santa Elisa, veio o patrocínio da Mizuno, meu tão sonhado tênis, né? Porque eu corri descalça por 15 anos. E aí... Você não sentiu diferença quando você colocou um tênis para correr? Eu senti. Meu treinador me emprestou o tênis dele, que ele também foi um grande corredor, né? Ele correu São Silvestre, grande outras provas. E aí ele me emprestou um tênis que ele tinha. Só que aí eu coloquei o tênis, o primeiro dia que eu saí para treinar, eu caí, porque eu não era acostumada. Aí eu não estava muito acostumada, essa Maria Severino. 15 anos correndo descalça. Quando eu pus, eu tropeçava, eu caía, então eu tirava o tênis, continuava correndo com o tênis na mão. Nas corridas eu colocava o tênis, na metade da prova arrancava o tênis, chegava com o tênis na mão, eu jogava, pedia para alguém segurar e chegava descalço. Então eu demorei muito tempo para me adaptar a correr de tênis. Agora, você começou efetivamente com 27, ganhou a competição com 29. Quantas vezes antes de você ganhar participou da São Silvestre? Eu fui na São Silvestre em 2000. Em 2000 eu ano antes? Um ano antes. Quer dizer que você disputou 2 vezes para ganhar uma? Uma tá bem vez. De média, hein? Em 2000, e eu participei dela em 2000, eu fui 10ª colocada. 10ª colocada. Por que você não foi melhor nessa prova? Que você foi 10ª? Conta pro Tarcísio. Isso. Porque é brasileira, né? Sim. Porque eu nunca tinha ido em São Paulo. Meu sonho era em São Paulo. Era conhecer as atletas de elite, as atletas estrangeiras. Já até imaginei. Pediu autógrafo para alguém, esqueceu de correr. Aí eu fiquei no saguão do hotel, esperando todos eles chegar para poder pedir autógrafo para eles, né? Ou para tirar uma foto. Aí tinha o Poltergeist, tinha todos, sabe? E aí eu me emocionei. Aí quando deu a largada, eu corri olhando os prédios. É muitos prédios. Sertãozinho não tem tanto prédio assim. Aí eu corri olhando, bonito, sabe? Avenida Brigadeiro, aí pega aquela corrida, aquela subida, que só de olhar dá uma canseira. E aí, né, foi nessa colocação que eu fiquei. Então foi a primeira vez que eu fui e conheci São Paulo. Quando você foi para a prova de 2001, que foi a sua principal conquista, você saiu da sua cidade com aquele sentimento que você poderia ganhar a prova? Não. Eu sempre pensei, desde quando eu corri minha primeira corridinha, eu via o pódio. Eu via aquele pódio, aquele negócio de 5 lugares, assim, né? 2 e o maior lá em cima. Aí eu pensava, nossa, um dia eu quero subir nesse pódio, um dia eu quero estar nesse pódio. Só que eu pensei, eu quero começar ali, ó, dos 5º, 4º, 3º. Então isso estava sempre na minha cabeça. Então eu pensava ir lá e participar e terminar. Ficar entre as 5 ali naquele pódio, se não conseguisse, só de terminar, para mim eu já estava feliz. Para mim já era uma grande vitória. E naquele ano, foi um ano que todo mundo falava que era impossível uma brasileira ganhar, porque fazia muitos anos que brasileiros não ganhavam. E eles achavam assim impossível porque eu corri muitas provas naquele ano. Como eu consegui meu patrocínio, eu corri provas Brasil e fora do Brasil. Aí, qual foi a sua primeira prova internacional, fora do Brasil? Que país? Maratona Internacional de Paris. Nossa, chique. Isso. Foi na França antes de ganhar sua... Chique. Fui pra lá, me mandaram, eu fui. O patrocínio mandou Passou eu e Deus. Passou do lado do Rio Sena e vamos que vamos. Que legal. Então, eu pensava assim, o objetivo é ficar entre as 5. E naquele ano, por ser um ano assim, que foi um ano que estava um nível fortíssimo, atletas de grandes marcas, a Margarete Okai, que é a keniana, ela tinha ganhado a maratona de Nova York 2 vezes. Então eles falavam, agora que é impossível mesmo. Mas, assim, graças a Deus deu tudo certo, deu a largada, foi todo mundo ali. E quando no final eu me vi, estava eu, a Margarete e a Márcia Narlock, que é a brasileira do Rio de Janeiro. E ali... Quer dizer, quando vocês completaram a Brigadeiro e entraram na Avenida Paulista, ou essa posição era na subida da Brigadeiro? Não, foi no quilômetro 10 para o 11. Só pro... tava eu e a Margarete Okai. As outras já tinham ficado. Ficaram 2. Isso, aí desceu né, para pegar a Brigadeiro. E Meu aí... Deus, aquela subida é terrível, né? Muito. Conhece lá, Lucas? Conheço. É uma subida bem dura e no fim da prova, né? Que é o onde pior. decide a São Silvestre. E longa, né?
Mas ali a Maria tinha umas garrafas vazias para vender ainda, né? Que coisa. A Margarete tentou, durante 3 vezes, né? Dar um tiro para deixar ela para trás. Né, que eles falam. Chegou a abrir um pouquinho da Maria essas 3 vezes, mas na terceira vez a Maria não só alcança ela de volta, como ultrapassa, né? E ali a Margarete já tinha gastado já tudo que tinha na reserva, e a Maria passa e vai embora. Agora, efetivamente, que momento, em que trecho você passou a ter o sentimento que esta é minha, ninguém tira, esta é minha, ninguém tira? Tem uma passagem que antes da largada, eu fui no gradil perguntar para o meu treinador o que eu quero para fazer naquele momento. E agora, é 15 quilômetros, o que eu faço? Por quê? Porque quando era uma prova de 5, ele mandava eu sair no quilômetro 3, não levar as meninas para a chegada. Porque ele sempre falou para mim que eu era uma atleta resistente, não veloz. Se fosse uma prova de 10 quilômetros, ele falava para mim, Maria, você sai no 8, faltando 2. Então, nunca leva elas para a chegada. E na São Silvestre era 15 quilômetros. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Em que quilômetro eu saio? Não é tão curta como a 10, mas fica no meio termo. No e meio aí, o que ele lhe disse? Aí ele virou e falou assim para mim, ó, agora... Vixe, agora e agora? Ó, vamos fazer o seguinte, você tá vendo aquela ali, ó? Aquela ali é a keniana Margarete Okai, de blusa vermelha. Ela é a favorita a ganhar a prova. Então, você vai correr olhando no cangote dela. Onde ela tirar o pé dela, você põe o seu. Foi isso que eu fiz a prova inteira. Aí, quando chegou na Brigadeiro, teve um momento que ela abriu, igual o Lucas falou. Porque o tempo todo ela ia para lá, eu ia. Ela vinha para cá, eu corria atrás dela, na sombra dela o tempo todo, olhando no cangote. Só que aqui, naquele momento, ela abriu. No que ela abriu, eu fiquei. Aí, nesse momento, passou um filme na minha cabeça. O filme da minha família, dos treinamentos, faça chuva, faça sol, o sonho de ajudar a família, querer estar ali, sabe? Aí, quando eu me vi, eu aumentei o ritmo, ultrapassei ela e fui embora. Aí, quando eu virei a Avenida Paulista, eu lembro... Você já estava na frente, na Avenida Paulista? Já. Essa cena eu lembro bem, porque dá um destaque, você veio no sprint. Aliás, nem precisou... Foi no quilômetro 13 que eu passei ela, debaixo do pontilhão ali. Na hora que ela abriu, eu logo fui e já ultrapassei. Então, faltava 2 quilômetros para o final da prova. Aí eu virei a Paulista e eu lembro de ter um vulto. Os vultos que eu via era bandeira chacoalhando, o povo gritando, mas eu não ouvia. Eu só via aquela sensação de bandeira chacoalhando, o povo chacoalhando, gritando. Aí, quando eu cruzei a linha de chegada, aí sim, aí meu treinador ali, todo mundo, os patrocinadores, todo mundo me abraçando, me chamando. Você ganhou, eu ganhei. Você ganhou São Silvestre. E, tipo assim, me beliscava. Você ganhou São Silvestre. Eu falei, eu ganhei a corrida. Não, você ganhou a São Silvestre. Aquela emoção, sabe? Todo mundo eufórico ali. E assim, é que nem eu falo até hoje, parece que a ficha não caiu ainda. Agora, no documentário, no filme, no longa, qual que vai ser... Vocês vão usar uma narração da vitória dele. Eu vi o trailer. Quem é o narrador? Eu não me recordo bem. Quem é pela Globo? Como é que... Ou usaram de alguma emissora de rádio com a imagem? Na transmissão oficial da época, né? Os direitos de transmissão eram da Globo naquele momento. Então a narração naquela época foi do Kleber Machado. A do Kleber. Isso. Mas muito possivelmente no filme nós vamos usar as imagens oficiais de quem organiza a prova, que é a Gazeta Esportiva, né, e a Fundação Casper Libero. Nós vamos usar esses arquivos. A gente está ainda fazendo uma pesquisa em cima disso, até porque os arquivos da Rede Globo, eles são geralmente muito mais caros para você fazer a aquisição do que arquivos de outras emissoras, além de ter um prazo de validade para uso bem menor. Então, muito possivelmente a gente vai usar as imagens da empresa que organiza a prova mesmo, né? A Gazeta Esportiva com a Fundação Casper Libero. Muito bem. E nesse caso específico, depois que você concluiu a prova, aí finalmente você viu aquele lugar e ficou no lugar mais alto, né? Sim. Cumpriu aquele seu pensamento do ano anterior. Foi. Aí já levaram a gente para cima, né? Para uma sala onde os repórteres vieram fazer a matéria com a gente ali. Aí teve um momento que trocamos de roupa, fomos para o pódio. E, tipo assim, minha ficha foi cair muito tempo depois. Agora, uma coisa que me chama a atenção, tenho certeza também que chama a atenção do Lucas, que está me ajudando também nessa entrevista, ele é entrevistado e entrevistador, porque é do ramo também. Sim. A grande virtude que eu penso em você é que você nunca mudou. O sucesso
não subiu a sua cabeça. Eu acho que você continuou. Eu sei, inclusive, tem informação que hoje você vai numa prova, né? E as pessoas te tietam, né? Como eu próprio te tietei quando você chegou aqui no local da gravação. Porque como eu tive essa experiência amadora, né, durante 3 anos, de estar lá na Avenida Paulista, juntamente com o querido Oswaldão, o Fran José e o Risadinha, eu tenho certeza que depois, com a vitória dessa mulher que está ao lado, tudo isso se transformou em realidade. Aquilo que para nós, Lucas, era apenas um sonho, essa mulher conseguiu transformar em realidade. E é tão importante isso que você fala, interessante, Tarcísio, porque nas gravações do filme nós fomos revisitar algumas provas importantes que a Maria venceu. Ela é a única mulher que tem o chamado Cinturão de Ouro, que são as 5 vitórias nas 5 principais provas de rua do Brasil. Quais são? Pampulha, em Belo Horizonte, Maratona de São Paulo, a Meia do Rio, Corrida de Reis, em Cuiabá e a São Silvestre. A Maria todas venceu, essas você ganhou? Todas. Venceu pelo menos uma vez, todas elas. A Maratona de São Paulo ela venceu duas vezes. Ela é bicampeã, 2002 e 2008. E na São Silvestre subi várias vezes também no pódio. Além da vitória, subiu ao pódio algumas vezes. Então a gente foi revisitar essas provas, né? A Maratona de São Paulo a gente foi também em Belo Horizonte na Pampulha e na São Silvestre, claro. Era difícil de gravar. Nós tínhamos que ficar puxando a Maria do meio do público, porque as pessoas queriam autógrafo, queriam tirar foto, abraçar, beijar. E ela ela não recusa nada. Se nós deixássemos, estava lá até hoje. Com certeza. Dando autógrafo, dando beijo, abraço e tirando foto. Verdade. Então tinha que. Maria, vamos, tem que gravar. Vem com a gente. Desculpa, pessoal, dá licença. E puxava essa mulher, porque senão ela estava até hoje lá. Agora, Graças Maria, a Deus. você teve. Eu só fugindo um pouquinho do assunto, que a gente tem que fazer jornalisticamente. Sim. Você teve uma experiência como vereadora. Você foi uma vez vereadora em Sertãozinho, é isso? Sim, fui. Fui vereadora de 2008 a 2012. Gostou da experiência? É uma experiência diferente. Diferente de tudo que eu faço, né? Mas é uma experiência que eu vou levar para a vida. Então foi sabe? importante também dentro do seu currículo. Muito. Talvez não tenha sido a sua grande conquista, mas foi importante, afinal, na cidade que você sempre viveu depois que você veio pequenininha lá de Minas, né? Isso, que eu me considero uma mineira sertanesina, né? Porque Sertãozinho, graças a Deus, recebeu de braços abertos meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos, né? Toda a minha família, tios, tias, primos. Então a gente só tem gratidão a Sertãozinho por tudo isso. E assim, é que nem você falou, ser vereadora foi um trabalho diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, mas é uma experiência que eu vou levar para a vida inteira. Agora, vamos falar rapidinho da sua vida pessoal. Sim. Você tem filhos? Tenho o Michael Jordan. Michael Jordan? Aí, até nisso ela teve critério. Escolheu quem é de um segmento de basquete, mas é do esporte. Outro ídolo era a Rosa Mota e o Michael Jordan. Então, se Quantos um dia eu anos tem tivesse ele hoje? filho, se fosse mulher, Rosa Mota. Mas como veio homem, Michael Jordan. Hoje ele tem 32 anos, é minha vida, meu tudo. E lógico, você deve ter neto já? Não, ainda não. Por enquanto não. Ainda não. Muito bom. Pessoal, Zeferina, Maria Brasileira. Vamos agora falar do filme. Lucas, de como veio essa ideia? Você também é da região. Quando é que surgiu esse projeto? E eu sei que a busca de recursos oficiais sempre é muito complicado. De recursos, sejam eles de qualquer natureza, oficial, particular, sempre é muito mais difícil. Quando é que efetivamente você teve a ideia, quem teve a ideia de transformar essa bela história de vida num filme? Documentário também, um longa, né, na verdade. A Maria Zeferina, na época da pandemia ainda, né, ela já tinha anunciado que iria se aposentar das provas maiores, né, as provas oficiais que ela havia vencido, inclusive. Ela continua indo nas provas da região, especialmente como embaixadora, para divulgar, para encontrar com as pessoas, né, e para fazer esse convívio social. E quando nós ficamos sabendo que ela ia se aposentar, lógico, surgiu em mim e no meu sócio Samuel, e também no Alexandre Sá, né, que assina a fotografia dos nossos filmes, um senso de urgência. Bom, a Maria vai parar, ela vai aposentar, e ela tem uma história de vida, né, e também uma carreira profissional que de fato merece um filme, né? Nós conhecíamos essa história porque eu justamente comecei a entrevistar a Maria em 2001, justamente no ano que ela venceu a São Silvestre. Então, eu já a conhecia há mais de 20 anos. Então, já tinham sido dezenas e dezenas de encontros para fazer matérias. Então, já considerava a Maria como uma pessoa muito próxima, querida. Então, assim, chamei,
né, Maria foi com o Paulinho, o esposo dela, para ouvir a proposta, a ideia de fazer um filme da história dela. No começo não acreditou muito na Maria que pudesse ser verdade. Achei que era fake news. Achou que fosse mentirinha? Depois da pandemia, tanta coisa acontecendo, você fica assustado, né? Mas aí a gente convenceu ela de que seria uma boa ideia fazer um longa-metragem, um documentário. E não só isso, né? A gente, mesmo ainda sem começar o processo de captação de recursos através da Ancine, né? O filme está aprovado, o projeto pela Ancine. Nós tínhamos ali em 2022 o ano que ela estava se aposentando, revisitando essas provas. Então nós pegamos dinheiro mesmo da nossa empresa, Gratitude Filmes, e fomos acompanhar nessas provas. Para não perder isso, não voltaria atrás, né? Perfeito. Você não faria de volta um ciclo, 2022 era a pandemia, ou era quase o começo? É isso? 22 foi um pouco pós-pandemia, Pós-pandemia já foi o grande boom da pandemia, né? 22 já estava um pouquinho mais liberado, então já teve a São Silvestre. Para quase 40 mil inscritos, e a Maria se inscreveu e fez uma grande prova para se despedir da carreira profissional. Dali em diante, no ano de 23, aí sim nós conseguimos aprovar o projeto na Ancine, e de fato foi aberta a captação de recursos, onde empresas que são de lucro real, né, a questão tributária de lucro real, podem aportar parte do seu imposto de renda, 4% é o limite máximo. Então, a partir dali, a gente começou a captar esses recursos, fomos captando devagar, infelizmente é lento isso, e agora, no final de 24 para o começo de 25, nós atingimos um nível onde a Ancine libera para você fazer a produção, você tem que chegar a 80% do valor total do orçamento do filme. Nós chegamos a esse percentual que é alto, 80%, né? E começamos então a rodar o restante do filme. Tem mais entrevistas para serem feitas, e as cenas de dramatização, onde nós vamos reproduzir alguns momentos que nós não temos nem foto e nem imagens antigas, nós vamos dramatizar com cenas produzidas aqui na região mesmo. Então nós estamos nesse pé agora, faltam poucas entrevistas para a gente fazer, e vamos partir para cenas. A partir do meio do ano o filme entra em pós-produção, né, ali mais ou menos em maio, junho, e a ideia é fazer o lançamento justamente em dezembro, né? Época que Sertãozinho faz aniversário, em 5 de dezembro. E também nós temos as festividades de 100 anos, né? A São Silvestre completa o seu centenário. Aí foram dois ganchos importantes, né? Ótimas coincidências. Meio do aniversário do Sertãozinho e também ao final do 100 ano. anos. A edição número 100, realmente, da São Silvestre. Exato. Agora, Lucas, vocês são heróis, né, cara? Porque não é fácil montar um projeto dessa natureza. Os detalhes são muitos, e é importante que a gente entenda que não é dinheiro oficial. Tem muita gente que essa questão da polarização é dinheiro do governo, não sei o que, nada a ver. É sim um instrumento que o governo permite que você faça isso por uma empresa. A empresa, ao invés de pagar o imposto de renda, ela faz um desconto em cima e prestigia uma iniciativa de natureza cultural. Esses recursos vocês conseguiram basicamente aqui na região? A conta ela é muito simples. Se uma empresa deve, por exemplo, vamos falar um número redondo, R$100 mil de imposto de renda. Ao invés dela pagar R$100 mil para o governo, ela paga 96 e destina R$4 mil para a produção cinematográfica. Basicamente é isso, né? Então, não é que o dinheiro sai do cofre público, né? É uma destinação. E existe um estudo que comprova que para cada R$1 que se destina, uma empresa destina para produções culturais ou cinematográficas, ou até pelo esporte, é retornado R$1,6. Que você gera emprego e a produção paga imposto também. Então, todos nós que estamos recebendo pela produção ou pagando fornecedores... Tem nada de isenção. Todos nós pagamos taxa de imposto para o governo. Então, em cima do valor que foi gerado para nós podermos trabalhar o filme, cada profissional que recebe o seu valor, cada fornecedor que recebe, uma van que nós alugamos, um equipamento, uma luz, por exemplo, todas essas movimentações financeiras, além de serem monitoradas pela Ancine, porque a conta é aberta pela própria Ancine, todas as movimentações, elas prevêem pagamento de imposto, então não tem taxa zero, né? A gente teve a captação basicamente em Ribeirão Preto, né? Nós temos a Rendel e a Base Química, são as duas maiores parceiras do projeto, e em Sertãozinho tem a Fundição Água Vermelha, a FAV, que é a empresa que está nos ajudando. Ainda até o momento, Sertãozinho ainda um pouco reticente em relação ao projeto, mas a gente tem tentado abrir portas lá para conseguir o aporte, afinal a Maria
é o maior e principal expoente que levou o nome da cidade até para lugares internacionais. Mas, de qualquer maneira, já se atingiu um percentual que a Ancine autorizou para que o projeto seja definitivamente deflagrado. Com os valores que nós temos, nós conseguimos tocar de uma forma que a gente readequou o projeto, na verdade. A gente fez uma readequação, que é basicamente reduzindo o orçamento total, para que o valor que nós tínhamos naquele momento, que foi no final de 24 virando para 25, aí sim ele representasse 80%. Porque se nós mantivéssemos o orçamento original, esse valor que nós temos hoje, ele não chegaria a esse percentual de 80%. Então, por enquanto, até hoje, não estaríamos autorizados a começar a pagar as pessoas e voltar a rodar o filme. Então nós readequamos o projeto, trouxemos o valor para baixo, para que aí sim o valor que nós tínhamos pudesse passar a representar esse percentual de 80%. Agora, aproveitando o embalo, já que você é profissional dessa área, diga para nós a diferença de filme, documentário, quando é que ele é taxado como longa-metragem. Explique tecnicamente a diferença dessa denominação no âmbito da realização de um vídeo ou desse projeto propriamente dito. Na legislação brasileira, um longa-metragem é qualquer produção audiovisual acima de 1h10. Então, se no Brasil você tem uma produção audiovisual de um filme acima de 1h10, ela é oficialmente considerada um longa-metragem. Que é o caso desse projeto. Esse projeto, nós teremos o filme da Maria Zeferina entre 1h35 e 1h45. Essa deve ser o tempo do filme da Maria. Nos Estados Unidos, a legislação prevê que qualquer produção acima de 50 minutos já seja configurada como um longa-metragem. Então, na verdade, as leis brasileiras são mais exigentes para você conseguir homologar um longa-metragem de fato. Então, a gente tem feito um documentário que é um estilo de filme onde nós contamos uma história com os personagens reais, ou seja, nós entrevistamos a Maria, a mãe dela, os irmãos, adversários de corrida, amigos próximos, amigos que trabalharam com ela. Então, o documentário é um filme com um perfil jornalístico, onde você entrevista os personagens reais, pessoas que participaram de fato daquela história. Uma dramaturgia, uma produção ficcional, você tem elenco. Nós poderíamos contar, por exemplo, a história da Maria com um elenco. Seria uma ficção baseada em fatos. Aí seria um filme. Seria um filme. O documentário é um estilo de filme também, né? É porque ele tem imagens reais dos personagens, mas ao mesmo tempo questão fictícia que você colocou no sentido de reproduzir algumas situações que vocês não têm as imagens. Algumas situações, por exemplo, vamos falar aqui, quando ela venceu essa prova com 12 anos de idade, que ela correu descalça, tirou a sandalinha, arregaçou a barra da calça ali e foi correr. Sim. Essas imagens não existem, nem fotos, né? Era tempos muito remotos. Sim. Ali, a família da Maria não tinha máquina fotográfica, não tinha condições, então não tem registro disso. Então nós vamos recriar algumas cenas, né, dramatizadas para que possam representar aquele momento. Então, o documentário tem essa liberdade poética de você produzir isso, mas, na verdade, a esmagadora maioria do projeto, por ser um documentário, envolve fotos de momentos reais, imagens reais também de arquivo e entrevistas com as pessoas que participaram de fato dos acontecimentos. Agora, Lucas, vocês também, através do seu pessoal, da tua empresa, você já participou de outros títulos também, de documentários, filmes, enfim. Traga também essa informação que eu julgo importante. O nosso último longa-metragem, né, nós contamos a história de um triatleta de Ribeirão Preto, o Sérgio Buonarroti, né, o filme chama 1538 graus Celsius, The Iron Human, né, o humano de ferro. É um dos casos mais emblemáticos do HC, de traumatologia, né. Ficou entre a vida e a morte, teve uma experiência de quase morte, inclusive. E nós contamos um recorte de 6 anos, onde ele toma um tiro, tomando... É aquele no anel viário que sofreu aquele tentativa de assalto, eu não sei qual o nome que se dá para isso. Mesmo. Foi esse mesmo. Foi uma tentativa de assalto, né, onde ele estava com 2 amigos, os bandidos queriam roubar as bicicletas, e na troca de tiros ali, porque eles estavam escoltados, né, na troca de tiros, um tiro pega nele. E aí ele fica em coma 3 meses, né, sai do hospital com 38 quilos e com diagnóstico de cadeira de rodas que não voltaria mais a andar. E o fato é que depois do tiro, 6 anos depois, ele faz um Ironman, que é um triatlo de longa distância, né, você nada quase 4 km no mar, pedala 180 km e corre a maratona depois, 42, né? Esse é o Isso Ironman. Não é uma superação, é uma superaçãozaça, diga-se de passagem. Essa é a história. Esse filme nós conseguimos licenciar com o Bandplay, que é a plataforma de streaming da Bandeirantes.
O filme entrou em cartaz lá em setembro de 23. E a boa notícia é que o Bandplay é de graça. Você se cadastra e tem acesso, né? Como se fosse, vamos dizer assim, o termo popular de hoje em dia, a Netflix da Bandeirantes, né? Lá tem vários títulos, vários catálogos. E dentre vários filmes brasileiros, o nosso foi escolhido para ser chamado como o primeiro original da plataforma. Então, o nosso filme é o primeiro original Bandplay da plataforma de streaming da Bandeirantes. Agora, esse documentário da Maria Zeferina, ele pode eventualmente amanhã circular em streaming? Qual vai ser a forma das pessoas acompanharem isso? Tem que ir ao cinema, tem que ser pelas plataformas, é importante você explicar. Sua pergunta é importantíssima. A gente tem previsto alguns eventos em Sertãozinho, eventos com a exibição do filme aberta ao público de forma gratuita. Então seriam algumas exibições de pré-lançamento, de pré-estreia, a gente chama de avant-première, abertas ao público. Muito possivelmente a gente está negociando com a prefeitura que seja no ginásio do Acão, para 4 ou 5 mil pessoas, aproximadamente de 4 a 5 sessões, naquele final de semana do aniversário do Sertãozinho mesmo. Além disso, a gente pretende fazer algum lançamento em São Paulo, especialmente na época ali dos 100 anos da São Silvestre, em dezembro desse ano. E a distribuição nós estamos ainda em fase de negociação. Pode ser que a gente consiga salas de cinema de fato em diversas cidades do Brasil, mas quando se fala de documentário é muito mais viável plataforma de streaming. Concordo. Então a gente vai muito possivelmente buscar essa distribuição para plataformas de streaming, que pode ser obviamente também o Bandplay, onde está o nosso longa-metragem anterior, ou outras plataformas como Globoplay, Netflix, a Max, a Prime, etc. São várias hoje, nós temos diversas plataformas, a gente pretende fazer a distribuição para alguma delas. Nós estamos praticamente agora no início de abril. Quando é que, quanto que falta para ser filmado e quando é que vocês terão condição de dizer está concluído, para ter aquele tempo com tranquilidade, para não correr nenhum risco? Quando é que você acha que conclui isso? Um filme geralmente você divide em diárias, né? Você conta por diárias de gravação. A gente deve ter aproximadamente mais umas 14 ou 15 diárias de gravação, somando entrevistas e a captação de cenas, as imagens, as dramatizações, e claro também as cenas de canavial, de natureza, tudo isso para ajudar a contar a história da Maria. E a previsão nossa é que esse filme esteja pronto, a gente chama de primeiro corte, né? Pronto para dar a primeira olhada nele por volta de outubro, final de outubro, começo de novembro, para que se tiver algo que a gente queira mudar, alterar, melhorar, né, a gente possa fazer isso ao longo ali do começo do mês de novembro, primeira quinzena, para que de fato o filme esteja pronto para ser exibido nessas sessões públicas e gratuitas em Sertãozinho, ali na primeira semana de dezembro. Agora, Maria, acabou dando certo, né? Tudo caminha bem, aquela expectativa que não era tão pessimista vai se transformando em realidade. Sim, com Isso certeza. naturalmente deve te dar uma satisfação pessoal enorme, né, dentro desse projeto. Muito, muito, porque eu me vejo assim, conseguir realizar o meu grande sonho, né, que era a São Silvestre, um dia poder estar no pódio da São Silvestre, e agora mais um sonho sendo, né, realizado, graças a Deus, correndo aí todo encaminhado para ser realizado, que é o filme, a história da minha vida. E eu fico feliz porque faz 26 anos esse ano que tudo aconteceu. Essa nova geração não sabe quem foi a Maria Zeferina, que ganhou a São Silvestre em 2001. Então, o filme sendo lançado vai ser muito importante. Eu fico feliz assim, porque a minha história, ela mexe com muita gente, é criança, é o jovem, é adulto, é que nem aquela pergunta lá atrás sobre o reconhecimento, né, por fazer 26 anos, será que as pessoas ainda lembram como é, onde eu vou, onde eu passo, seja Brasil, fora do Brasil, graças a Deus todo mundo lembra, cumprimenta, pede para tirar foto, então a história está viva na mente das pessoas, e com o filme vai ficar mais ainda. Aliás, nessa linha, né, Lucas, você fez aquele documentário, a sua equipe fez aquele documentário de uma história de vida de superação. E ela também é uma história de vida, que não teve tragédia no meio, mas é a superação da dificuldade que ela teve no início da vida dela, né? Eu acho que essa é uma contribuição não só cultural, mas até sob o ponto de vista social, humanitário, importante, né? E faz tanto sentido o que você fala, Tarcísio, porque o nome do filme tenta passar essa ideia, né? Zeferina Maria Brasileira.
Porque a história Maria da Maria... é como a mulher comum do povo. Exato, é isso. Maria, Maria. Essa é Minha música preferida, viu? Essa justamente foi a nossa ideia ao criar o nome do filme, né? O Júnior Perini, que é um dos executivos do nosso filme, que surgiu com essa ideia. A princípio seria só Zeferina, nós fizemos um complemento. Zeferina, Maria brasileira, porque outras tantas Marias brasileiras passaram por situações tão ou mais difíceis do que a nossa Maria Zeferina passou. Então, não é uma coisa particular dela, né, ter passado por tantas situações complicadas e difíceis e não ter desistido. Ter tido a persistência e resiliência de seguir em busca do sonho até realizar. Então, a Maria, de fato, né, de uma forma direta, prática e real, é um exemplo de superação para tantas outras pessoas que vivem realidades muito parecidas no Brasil. Pessoal, uma alegria muito grande ter vocês, né? Naturalmente é um testemunho pessoal, admirando sempre a sua figura, pelo esforço pessoal e revendo o grande profissional Lucas Bretas, que também do nosso time, né, de repórter, homem também de comunicação, sempre é muito importante. Eu deixo um recado aí final, vamos conversar com você, Lucas. Narciso, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço. É sempre muito prazeroso voltar a Orlândia, onde nós somos sempre muito bem recebidos. Fazia alguns anos que eu não vinha, até comentei com a Maria também, fazia alguns anos que eu não vinha. Nossa, como a cidade está bonita, como a cidade é agradável, a gente esquece que Orlândia é uma cidade tão agradável e com pessoas tão receptivas. Então é um prazer voltar aqui. E quando estiver próximo de lançar o filme, óbvio, você é nosso convidado especial para estar junto conosco no Sertãozinho. Bom prazer. E se quiser, a gente está à disposição para voltar para falar mais próximo do lançamento. E aí, Maria? Olha, como diz o outro, foi bom para você? Nossa, é só que nem o Lucas falou, agradecer pelo convite, foi maravilhoso. E a mensagem que eu deixo para todo mundo é que nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque eu demorei 15 anos para realizar o meu sonho, mas eu não desisti. Imagina se eu tivesse desistido lá atrás, hoje eu não estaria aqui contando a minha história de vida. E que eu venci, graças a Deus. Então, que as pessoas não desistam. Continue lutando, batalhando. Se bater numa porta, não abrir, bata na outra. Mas seja persistente, lute, mas não desista. Porque só assim a gente vai conseguir realizar nossos sonhos. Maria Zeferina Baldaia. Pés descalços, rumo à elite do nosso atletismo. Esteve aqui comigo, acompanhado do jornalista Lucas Bretas. Ela que fez tanto que merece um filme. E você gostou com certeza desse episódio.